Você já parou para pensar que pode estar pedindo bênçãos a Deus, mas pensando como alguém que nunca vai prosperar? É isso mesmo, a sua mente pode estar sendo o maior bloqueio entre você e a riqueza que Deus quer te dar. Parece contraditório, né? Como pode alguém crer em Deus, orar e ainda assim ficar preso na mentalidade de pobreza? Pois é exatamente esse paradoxo que poucos enxergam menos e que vamos desvendar agora, com um teste bíblico que vai mexer com a sua forma de pensar. Enquanto muita gente acredita que riqueza é coisa de poucos, ou que ser humilde é sinônimo de viver na escassez, a Bíblia e os grandes mestres do desenvolvimento pessoal, como Napoleon Hill, mostram um caminho diferente. Um caminho onde fé, pensamento e ação se alinham para transformar a sua realidade. Se você quer entender de vez se está pensando como pobre ou se está pronto para prosperar com propósito, fique comigo até o final deste vídeo e já aproveita para se inscrever no canal agora mesmo, porque aqui você vai encontrar o combustível que falta para sua mente vencer a velha versão e abraçar uma vida próspera, com Deus em primeiro lugar. Vamos juntos nessa jornada? Então vem comigo e descubra se a sua mente está travada ou liberada para o sucesso. Tem gente que ora, jejua, canta no louvor e vive pedindo bênçãos, mas não percebe que o verdadeiro bloqueio da prosperidade. Now estano, sutha no sutha tayane kabak. Já imaginou que talvez o problema não seja a falta de oportunidades, mas sim a forma como você pensa? A mente que acredita que Deus não quer que eu tenha muito já está vivendo em escassez antes, mesmo de qualquer esforço. É duro dizer, mas tem muita fé acompanhada de mentalidade de derrota. E isso é como pedir para colher uva de um espinheiro. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar, mas o que a maioria das pessoas concebe é limitação. Tem gente que só sabe repetir isso não é para mim. Dinheiro muda as pessoas, Deus prefere os humildes, como se humildade fosse sinônimo de miséria. A Bíblia nunca glorificou a escassez, mas sim a dependência em Deus. O que falta não é fé com direção, porque pedir bênção sem renovar a mente é como tentar encher um balde furado. Esse vídeo é mais do que um conteúdo motivacional. É quase um espelho espiritual que vai revelar se o que te afasta da riqueza é o sistema ou o seu sistema de crenças. Vai ser desconfortável em alguns momentos, mas necessário. Inclusive, comenta aqui embaixo agora. Você acredita que Deus quer te ver prosperando? E se ficou com a pulga atrás da orelha? Espera só até ver o que vem por aí. Esse não é só mais um vídeo sobre dinheiro ou fé. O que você está prestes a viver aqui é um verdadeiro teste de mentalidade, baseado em princípios eternos que vêm tanto da Bíblia quanto dos estudos de Napoleon Hill mesmo, que desvendou as leis do sucesso e ensinou milhões a prosperar com propósito. A ideia aqui é simples: confrontar os seus pensamentos e revelar se você está alinhado com uma mente abundante ou se ainda carrega traços da velha versão que pensa como pobre mesmo orando por riqueza. Sabe aquele ditado popular que diz Deus ajuda quem cedo madruga? Ele até tem seu valor, mas se você acorda cedo com pensamentos de escassez, medo e culpa por prosperar, talvez nem o nascer do sol consiga iluminar o que está escuro dentro de você. É por isso que esse teste é tão importante. Mede o quanto você quer dinheiro, ele revela o quanto você se permite ser próspero sem se sabotar. Porque não adianta pedir bênçãos com a boca e rigitá-los com a mente. Aqui, cada pergunta vai ser um espelho, um detector de crenças limitantes que talvez você nem sabia que carregava, mas que tem moldado seus resultados. Prepare-se para encarar algumas verdades, menos algumas vão te libertar, outras talvez machuquem. Mas no final, a ideia é simples: renovar sua mentalidade com base na palavra de Deus e nos princípios que realmente transformam. E se você acha que já conhece sua mente, espere só até a primeira pergunta. A tal da mentalidade de pobreza não tem nada a ver com o quanto você tem na conta, mas com o que você acredita ser digno de viver. É aquele tipo de pensamento silencioso, mas poderoso, que sussurra isso: não é pra mim, melhor não arriscar, nunca vou sair dessa vida. Pessoas assim até oram pedindo mudança, mas vivem recusando qualquer porta que Deus abre. Por quê? Porque no fundo elas não se veem vivendo algo maior. E isso já basta para paralisar. Um exemplo real disso: um conhecido recebeu uma proposta para trabalhar fora do país. Salário triplicado, moradia inclusa, estabilidade, mas ele recusou. Disse que era bom demais para ser verdade e que essas coisas não acontecem com gente como ele. Veja só, a oportunidade estava ali, mas a mente dele já tinha decidido que não era merecedor. Isso é a essência da escassez. Viver com medo do crescimento, como se prosperar fosse trair suas origens ou deixar de ser uma pessoa de fé. Essa mentalidade é sutil e muito comum entre pessoas boas, honestas, mas que foram ensinadas
a ver o dinheiro como vilão e a riqueza como pecado. Elas repetem frases que aprenderam dos pais, da cultura, da igreja menos sem nunca questionar se aquilo vinha mesmo de Deus. E aí está o problema. A fé sem consciência pode virar prisão. Mas quando a gente entende o que a Bíblia realmente diz sobre prosperar, tudo começa a mudar. A Bíblia é clara como água cristalina, assim como o homem pensa em seu coração. Assim ele é Provérbios 23:7. E isso não é só uma frase bonita para decorar a geladeira menos. É uma chave espiritual e mental. O que você acredita. No mais profundo do seu ser molda o tipo de vida que você constrói. Pensou como derrotado, agiera como homem. Pensou como alguém chamado para prosperar com propósito. Vai viver alinhado a isso, ainda que as circunstâncias digam o contrário. Napoleão Hill, em quem pensa enriquece, reforça o mesmo princípio. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Huck, o poderoso. A palavra de Deus e os grandes estudiosos do sucesso estão falando a mesma língua. O problema é que muita gente crê na Bíblia, mas não crê em si mesmo. Ora com fé, mas vive com medo. Cita versículos de vitória, mas toma decisões de escassez. É como tentar dirigir um carro com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Pensamento não é só pensamento, é semente. E dependendo de qual você planta, menos medo ou fé, escassez ou abundância menos é isso que você vai colher. Tem gente que lê a Bíblia todos os dias, mas pensa como pobre. Não percebe que está usando a fé para pedir bênçãos, enquanto a mente está bloqueando o que Deus quer fazer. E talvez o seu caso seja exatamente esse. Mas vamos ver isso juntos nas próximas perguntas. Pare por um segundo e pense. O que você costuma falar sobre dinheiro quando ninguém está gravando? Se suas frases mais comuns são dinheiro não traz felicidade, não nasci para ser rico ou quem tem muito dinheiro não entra no céu, você está verbalizando bloqueios. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração? Cheio de quê? Se estiver cheio de culpa, medo ou julgamento, é isso que suas palavras vão espalhar. E o universo, por princípio divino, devolve. Falar mal do dinheiro é como plantar laranja e esperar manga. É incoerente pedir prosperidade a Deus, mas continuar amaldiçoando a ideia de ser próspero. Tem gente que diz, sou pobre, mas sou feliz, como se fossem duas condições incompatíveis. E no snow, você pode ser feliz com pouco, sim. Mas não precisa limitar a sua vida por isso. Porque uma coisa é ser grato, outra é se conformar. Quem tem mentalidade de abundância agradece, mas continua crescendo. Comece a observar o que você fala e ouve sobre riqueza. Mude seu vocabulário, em vez disso é caro demais. Diga ainda não faz parte do meu orçamento, mas estou trabalhando para isso. Em vez de dinheiro é problema, diga dinheiro é uma ferramenta que uso com sabedoria. As palavras não apenas descrevem a realidade, elas moldam. E o que vem por aí vai te fazer refletir ainda mais profundamente. É curioso como algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando começam a prosperar. Parece que quanto mais Deus abençoa, mais elas se encolhem, como se estivessem fazendo algo errado. A culpa parece disfarçada de humildade. Mas o Salmo 112 não deixa dúvidas. Na casa do justo há prosperidade. Deus não tem problema nenhum com você ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem. Prosperar com propósito é diferente de acumular por ganância. Muitos foram ensinados a acreditar que pobreza é sinônimo de espiritualidade, que quanto mais humilde for a sua conta bancária, mais puro é o seu coração. SQ is so now. É bíblico. Abraão era riquíssimo, Salomão também, e nem por isso Deus os rejeitou. O que ele busca é um coração alinhado, generoso, que entende que riquezas são meios e não fins. Prosperidade nas mãos certas vira bênção para muita gente, nas mãos erradas vira idolatria. Por isso tudo depende da sua mentalidade. Se sentir culpado por prosperar é sinal de que algo dentro de você ainda acredita que riqueza e fé não combinam. Mas quando você entende que prosperar também é um chamado, e que através disso, você pode abençoar outras vidas, menos a culpa dá lugar à responsabilidade. E isso muda tudo. Mas calma, ainda temos mais perguntas para fazer você refletir mais fundo. Por mais contraditório que pareça, tem gente que sonha com riqueza, mas morre de medo dela. Oportunidades aparecem, portas se abrem, mas algo dentro diz, melhor não. E aí o medo vence a fé. Eu lembro de uma conhecida que foi chamada para ser sócia em um negócio promissor. Tudo alinhado, experiência, capital, propósito, mas ela recusou. Disse que não saberia lidar com tanto dinheiro, que poderia mudar quem ela era. Result, continuou estagnada por medo do crescimento. Esse medo vem de crenças antigas. Talvez você tenha visto alguém rico agir com arrogância, ou ouviu seu pai dizer que gente rica pisa nos outros, e sem perceber, voca creio,
escudo interno contra a prosperidade. É como querer atravessar uma ponte, mas travar por medo do que há do outro lado. A riqueza passa a ser algo que assusta, e não algo que cura, serve e edifica. E assim, mesmo inconscientemente, você sabota o seu caminho até ela. O medo de ficar rico é, muitas vezes, medo de se perder. Mas quem tem fé firme em Deus sabe que riqueza não muda o caráter, só revela o que já estava ali. E quando você prospera com base na palavra, com propósito e generosidade, o dinheiro não te domina, menos ele te obedece. A pergunta é, será que você está pronto para isso? Ou será que ainda está preso a uma visão limitada do que Deus pode fazer? Muita gente se assusta quando descobre isso, mas é verdade. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno juntos. Das 38 parábolas registradas, 16 tratam diretamente de finanças, mordomia ou recursos. Isso mostra que o assunto não é apenas terreno, ele é espiritual. Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Deus sabe que o dinheiro é um teste silencioso que revela muito sobre nossas intenções. Pensa comigo, por que será que Jesus, sendo filho de Deus, se preocupou tanto em ensinar sobre administração e riqueza? Simples, porque ele sabia que o dinheiro pode se tornar um senhor. E se você não aprender a dominar, será dominado. Quando Jesus fala sobre o servo que enterra os talentos, ele não está falando apenas de habilidade, está falando de responsabilidade com os recursos. A forma como lidamos com um pouco define se seremos dignos de mais. A verdade é que muitos ignoram essas lições porque foram ensinados que fé e dinheiro não se misturam. Mas essa é uma crença distorcida, não bíblica. Jesus nunca disse que o problema é o dinheiro, ele disse que é o amor desordenado por ele. E isso muda tudo. Se isso te surpreendeu, comenta aqui embaixo. Nunca ouvi isso na igreja? E já se prepara, porque as próximas perguntas vão cutucar ainda. A mentalidade de escassez é um padrão que aprisiona muita gente. É aquela vozinha interna dizendo melhor guardar tudo porque vai faltar. Não posso gastar, senão fico no vermelho. Essa visão limita o fluxo natural da prosperidade e mantém a pessoa sempre em estado de alerta, como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas a Bíblia mostra outro caminho, menos confiar que Deus é o provedor que nunca abandona seus filhos. Um exemplo poderoso disso está na história da viúva de Sarepta, que, mesmo com um pouco de alimento, decidiu compartilhar seu último pão com o profeta Elias. Ela arriscou tudo por fé, e Deus supriu sua necessidade durante toda a seca. Isso é mentalidade de abundância. Reconhecer que quando Deus está no comando não faltará o necessário. E mais que isso, ser generoso mesmo quando parece não ter. Se você se pega pensando em faltar, precisa entender que essa não é uma visão bíblica nem um princípio que sustente crescimento. Guardar sim, mas sem medo, sem apego doentio. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Confiança é o antídoto para a escassez. E quando você internalizar isso, verá a vida sob uma nova luz menos. E a próxima pergunta vai te levar a refletir sobre outra dimensão importante da sua mentalidade. A mentalidade de abundância nasce da confiança inabalável em Deus. Quem acredita que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23, caminha diferente pela vida, com a certeza de que há provisão suficiente para todos. Não é sobre esperar sentado ou fazer nada, mas sobre agir com fé, sabendo que Deus abre caminhos e multiplica o que entregamos. Essa mentalidade é um convite para sair do medo e entrar na liberdade. Ter fé verdadeira é entender que prosperidade não é um privilégio para poucos, mas uma promessa para quem caminha com Deus. E o mais bonito disso é que essa confiança gera paz, mesmo diante da incerteza. Porque a segurança não está nas contas bancárias, mas na mão daquele que cuida. A abundância não é só material, é um estado de espírito que reflete esperança e generosidade. Quando você internaliza essa confiança, passa a agir diferente, deixa de acumular por medo e começa a investir em si mesmo, na sua família e até naqueles que precisam. Prosperar com propósito é multiplicar o que Deus te deu, confiando que Ele é o provedor eterno. E para seguir nessa linha, a próxima pergunta vai tocar justamente no quanto você pratica essa fé na vida real. A verdadeira fé se manifesta no coração generoso, que não espera ter abundância para compartilhar. Muitas vezes a pessoa que menos tem é a que mais ajuda, porque entende que dar é um ato de confiança na provisão divina. Essa atitude revela que a mente já foi renovada, pois quem pensa em escassez guarda até o último centavo. Já quem crê em Deus como fonte inesgotável de recursos doa mesmo no pouco. Lembra daquela história do menino com 5 pães e 2 peixes? Jesus usou aquilo para alimentar milhares. O que parecia insuficiente quando entregue com fé virou multiplicação. Isso mostra que a generosidade não está na quantidade, mas na disposição. Compartilhar mesmo sem ter muito
é um sinal claro de que sua mente não está travada na pobreza, mas aberta para a prosperidade que Deus planejou para você. Por isso, reflita. Quantas vezes você ajudou alguém mesmo em momentos de aperto? Essa pergunta não é para julgar, mas para despertar a consciência. O desafio agora é simples. Compartilhe nos comentários um momento em que você foi generoso, mesmo com pouco. Essa troca fortalece não só a sua fé, mas também a comunidade, que caminha com você rumo ao crescimento. Se você respondeu sim para 3 ou mais perguntas negativas até aqui, é possível que sua mente ainda esteja travada na escassez, mesmo que seu coração deseje prosperar. Isso acontece com muita gente. O desejo de ganhar dinheiro e crescer existe, mas a mentalidade ainda está presa em crenças que limitam a ação e a fé. É como tentar correr numa estrada cheia de pedras. Você até tenta, mas não avança direito. Mas a boa notícia é que não está tudo perdido. Reconhecer onde estão essas crenças é o primeiro passo para a mudança verdadeira. Napoleon Hill sempre reforçou que a mente é como um jardim, menos se você não tirar as ervas daninhas. Elas sufocam as flores. O mesmo vale para o pensamento. As ideias de escassez precisam ser substituídas por sementes de abundância, baseadas na palavra de Deus e na fé. Portanto, se identificou esses bloqueios em você, fique tranquilo, pois existe um caminho para renovar essa mentalidade. Não é mágica, mas disciplina espiritual e prática diária. No próximo momento, vamos juntos descobrir como mudar a mente e abrir as portas para a prosperidade que Deus deseja para você. Continue comigo e prepare-se para transformar sua história. A mudança verdadeira começa quando você decide meditar diariamente na palavra de Deus. O Salmo 1 ensina que aquele que se deleita na lei do Senhor e nela medita dia e noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá fruto no tempo certo. Praticar essa meditação transforma seu pensamento, substituindo a mentalidade de pobreza pela de prosperidade. Você pode começar lendo capítulos simples como Provérbios e Salmos e refletindo sobre como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Além disso, mudar o que você declara é essencial para transformar a mente. As palavras têm poder, e o que você fala sobre si mesmo e sobre o dinheiro molda a sua realidade. Troque phrases como "não consigo" ou "isso nunca vai dar certo" por afirmações positivas e alinhadas com a fé. Como Deus está comigo e eu vou vencer. E a prosperidade é meu direito. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, uma ferramenta poderosa para reprogramar o subconsciente e atrair a abundância. Por fim, é fundamental acreditar que prosperar faz parte do plano de Deus para você. Prosperidade não é sinônimo de ganância ou egoísmo, mas sim um sinal de que você está vivendo conforme a vontade divina, multiplicando seus talentos e abençoando outros. Abra seu coração para essa verdade e tome atitudes que demonstrem essa fé renovada. Agora imagine o que pode acontecer se você aplicar esses 3 passos com determinação. E a jornada não para aqui, porque o próximo tópico vai te inspirar a agir com todo esse conhecimento. Pense como alguém próspero. Não é só questão de dinheiro, mas de mentalidade, atitude e fé. Fale como quem acredita que merece vitória e haja como um herdeiro de Deus, dono do seu próprio destino. Essa transformação começa na mente, passa pelas palavras e se manifesta nas ações. Lembre-se, o sucesso é uma jornada que envolve Deus em primeiro lugar. E você superando sua velha versão a cada dia, você tem o poder de renovar seus pensamentos, alinhar suas crenças com a palavra e conquistar a riqueza que Deus preparou para você. Não é questão de sorte, é questão de fé, disciplina e persistência. Napoleon Hill nos ensinou que a mente é um campo fértil e que a riqueza começa dentro dela. Agora, é hora de plantar novas sementes e colher frutos abundantes que vão transformar sua vida. Se esse vídeo abriu seus olhos, inscreva-se agora para continuar essa jornada com a gente. Comente aqui embaixo: "Minha mente será renovada", e compartilhe suas reflexões. Queremos caminhar ao seu lado, ajudando você a vencer e prosperar com propósito. O melhor ainda está por vir. E essa é só a primeira etapa de uma grande transformação. Agora que você já conhece as perguntas e sabe identificar se está pensando como pobre, fica a grande questão: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar permitindo que sua mente te prenda na escassez? Ou vai escolher renovar seus pensamentos, colocando Deus em primeiro lugar e agindo como um verdadeiro vencedor? Lembre-se, mudar começa dentro da cabeça. E isso reflete diretamente no que você atrai e conquista. Me conta aqui nos comentários: qual dessas perguntas mais mexeu com você? Qual crença você está disposto a desafiar para finalmente prosperar? Fique curioso, questione, provoque sua mente todos os dias. Só assim você vai quebrar as correntes invisíveis que te seguram e abrir espaço para a riqueza, o sucesso e a vida que Deus quer te dar.
Você está pronto para essa transformação? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a renovar sua mente e prosperar com propósito. Vamos juntos nessa caminhada rumo a uma vida plena, abundante e abençoada. Vocapode vença e vai vencer. Agora é a sua vez de agir!